Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre esse processo de colonização, sobre a colonização do Brasil e sobre a chegada dos portugueses aqui e o contato com os indígenas, como se deu esse contato e essa relação dessa historiografia, para a gente entender um pouco como se deu esse processo, né? Bom, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, na Bahia, né? Mais especificamente na Bahia, eles encontraram uma terra até então desconhecida, né? E eles tiveram contato com os primeiros nativos aqui do Brasil, né? Segundo os historiadores, nos dizem que tinham 6 milhões a 8 milhões de índios, né? Entre vários tribos, os tupis, os tapoios, né? E como se deu esse processo de colonização, né? Esse encontro com os nativos, né? A gente precisa entender isso. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles se adaptam, eles forçam os indígenas a se adaptar ao modelo econômico que era lá em Portugal. Só que esse modelo de produção aqui que os nativos tinham era um modelo de produção de subsistência. Você entendeu? É um processo de subsistência, porque os indígenas, eles produzem para o hoje, eles produzem para comer hoje, para subsistência. A mandioca, enfim, tudo. Tudo que eles produzem é com o objetivo de hoje. Os indígenas não tinham esse pensamento de produzir para o amanhã. Então, e os portugueses, e os nativos, eles entram logo em choque com esse modo de produção, porque o europeu, inclusive até hoje a gente tem esse processo a gente tem esse pensamento de imaginar que o indígena, ele é preguiçoso, mas não, isso foi um processo histórico, porque, como eu já mencionei, o modo de produção deles é um modo de produção de subsistência. E os europeus tinham um modo de produção capitalista, vamos dizer, capitalista, com o intuito de produzir em massa. Então, até hoje, os indígenas, eles são taxados de preguiçoso por muita gente. Mas, veja só, isso é uma visão etnocêntrica, entendeu? Eu estou colocando minha visão acima, eu estou colocando minha cultura acima de outra cultura. Eu estou eu estou me colocando como superior, entendeu? Então, isso há uma incompatibilidade, porque os indígenas foram taxados de preguiçosos a partir desse momento. Então, como se deu esse processo? Os portugueses de imediato, eles se interessam pelo pau-brasil, que é uma planta aqui do Brasil, né? E esse é não só pela madeira, mas principalmente pela tintura, porque o pau-brasil, ele solta uma tinta vermelha, né? Ele solta uma tinta vermelha que era uma tinta muito forte, que não saía da roupa em si, entendeu? Então ele se interessa pela madeira e pela tinta. Então, quem que vai entrar de mata dentro e tirar essa madeira? Os índios, que os europeus não eram, né? Todos chiques, elegantes, os indígenas. Então os europeus vão usar um processo de escambo. Então, eles vão trocar mercadoria com os indígenas em troca do seu trabalho. Então, essas mercadorias a gente denomina como bugigangas, né? Bugigangas, e essas bugigangas, através desse processo, dá um escambo, né? Há relatos que eles trocavam espelho, pente. Às vezes o indígena ficava se olhando no espelho assim, ficava, nossa, eu estou dentro do espelho, mas hoje a gente pode pensar o seguinte, mas bobagem, um espelho. Gente, mas naquela época, em 1500, a gente está falando mais de 500 anos atrás. Então